Neste filme dos anos 40, Rollo, o robô mordomo, atende a todos os caprichos de uma dona de casa. Rollo, answer the door. Yes, ma'am. Rollo, yes. Um companheiro cromado e útil. Parecia um sonho realizado. Mas nem todos gostavam da ideia de um criado mecânico. Em 1940, o robô mordomo era apenas um sonho. Mas desde então, tornamos os robôs partes vitais da nossa vida. Em 2020, estima-se que nós convivemos com 9 milhões de robôs na Terra. 3 milhões deles estão nas fábricas. Mas também estão nas estradas norte-americanas, na forma de carros autônomos. No entanto, quanto mais dependemos dos robôs, mais preocupados ficamos em sermos substituídos. Mais de 70% dos norte-americanos temem perder seus empregos por causa dos robôs. Em uma província chinesa, 2 milhões de operários foram substituídos por robôs em apenas 2 anos. Os robôs estão até em nossos hospitais. Cerca de 5 mil braços cirúrgicos da Vinci operam pacientes no mundo todo. Embora 69% dos norte-americanos não se sintam à vontade com robôs cirurgiões. À medida em que os robôs ficam mais inteligentes, mais rápidos e mais fortes, eles melhoram a nossa vida. Mas eles tornarão a humanidade relevante? A cultura pop gosta de retratar os robôs como assistentes prestativos ou assassinos cruéis. Robôs são máquinas que executam tarefas complicadas automaticamente. O termo apareceu pela primeira vez em 1920, na peça tcheca distópica R.U.R., na qual operários de linhas de montagem são substituídos e exterminados por máquinas humanoides mais eficientes. Não demorou muito até que os robôs saíssem do mundo da ficção. Mightiest of all robots, if you use me well, I can be your slave. Em 1939, Electro foi a sensação da Feira Mundial de Nova York. Ele era apenas um esqueleto de aço com engrenagens e um motor envolto em alumínio. Ainda assim, ele alimentou o crescente fascínio do público pelos robôs. A maioria das histórias de robôs da época eram contos como Frankenstein, em que robôs malignos matavam seus mestres. Então, em 1950, o icônico autor de ficção científica Isaac Asimov criou um código moral para eles. Isso influenciou por décadas a forma como vemos os robôs. The first law, a robot may not harm a human being. Number 2, a robot must obey orders given it by qualified personnel, unless those orders violate rule number 1. Rule number 3, a robot must protect its own existence, unless that violates rules 1 or 2. As leis de Asimov são fictícias, mas inspiraram engenheiros do mundo real a criarem o primeiro robô útil. Ele servia uísque. Porém, era mais do que um mordomo de lata. A robot for industry. And this is it, Unimate, a machine that can reach out to 7 feet and perform a multitude of tasks in factory or laboratory as skillfully as a man, but without getting tired. Diante da crescente demanda por mais automóveis, em 1961, a General Motors explorou o potencial desse novo braço robótico, colocando o Unimate para trabalhar na linha de montagem. Logo, os robôs eficientes lotaram os chãos das fábricas ao redor do mundo. Em 1966, a Nokia fabricou os primeiros braços robóticos para a Escandinávia e Europa Oriental. 3 anos depois, a Kawasaki fez os primeiros para o mercado asiático.
A Europa não ficou para trás. A BMW, Mercedes-Benz, British Leyland e a Fiat os colocaram para trabalhar em suas fábricas. Mas foi o Japão que realmente abraçou essa tecnologia. Em 1981, 6 mil robôs trabalhavam em fábricas de carros no Japão, em comparação com apenas 370 no Reino Unido. Por causa disso, nos anos 80, a indústria automotiva britânica ficou atrás e foi incapaz de competir com a enxurrada de carros baratos japoneses. I think the lesson for us is that unless we get into the latest equipment, then we might lose the capacity to make certain things altogether. So we must keep up. A primeira-ministra Margaret Thatcher ficou fascinada pelos robôs japoneses que trabalhavam sem parar, sem sindicato e sem greves. Mas com o desemprego no Reino Unido chegando a 10%, muitos operários temiam que os robôs fossem uma ameaça aos seus empregos. The workforce could not be convinced that only by modernizing and investing could a genuine future be secured. Mas em 1983, o destino foi selado. A Unimation abriu uma fábrica no Reino Unido. Apesar dos temores dos operários, os robôs tornaram a indústria automotiva britânica mais competitiva e geraram mais empregos. Mas esses robôs de chão de fábrica ainda eram cegos, surdos e limitados, ideais para as tarefas repetitivas na linha de montagem. Se os humanos quisessem que os robôs os ajudassem em tarefas mais complexas, os robôs precisariam pensar sozinhos. Eles precisariam de algum tipo de inteligência artificial. A IA é um software que se escreve sozinho. Permite que computadores aprendam com os dados coletados em seu próprio ambiente. Desde a década de 60, cientistas têm explorado a ideia de robôs que funcionam com software de IA e que pensam sozinhos, como o polêmico HAL 9000 do filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse sonho tomou forma num instituto de pesquisa de Stanford. At SRI, we are experimenting with a mobile robot. We call him Shaky. A câmera do Shake e seus sensores de movimento enviavam sinais a um computador que ficava na sala ao lado, permitindo que o robô lidasse com circunstâncias imprevisíveis. Our gremlin, Charlie, symbolizes an agent of change unknown to Shaky. Shaky's sensors tell him that the box has slipped off the push bar, but his cat whiskers tell him where the box is, so he can get behind it and resume pushing. Apesar de muito primitivo, o programa do robô foi o marco da inteligência artificial, uma plataforma que serviria de base para futuros algoritmos mais complexos. Na década de 90, os computadores se tornaram mais poderosos e a IA se tornou mais esperta. A IBM desenvolveu Deep Blue, um supercomputador que jogava xadrez. Em 1997, Deep Blue desafiou o grande mestre Garry Kasparov, o Michael Jordan do xadrez. He's shaking his head as if something disastrous has happened. Kasparov, after the move C4, has resigned. É um momento histórico. Um ser humano foi superado por um computador. E esses computadores estão ficando mais inteligentes a cada ano, porque a quantidade de transistores que estão sendo espremidos em microchips praticamente dobra a cada 2 anos, aumentando exponencialmente sua velocidade e capacidade. Pense desta forma. Imagine um carro se movendo a 8 km por hora, que dobra sua velocidade a cada minuto. Ele se move a 16 km por hora depois de 1 minuto. E a 64 km por hora depois de 3 minutos. Mas depois de 27 minutos, ele está dirigindo a 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Um pouco mais rápido que a velocidade da luz. E em 3 minutos a essa velocidade, o carro chegaria em Marte.
Foi nesse ritmo que a computação cresceu durante as décadas de 80 e 90. No fim da década de 90, os computadores se tornaram compactos o suficiente para que os programas de inteligência artificial pudessem ser instalados em robôs. Foi um grande avanço. Os robôs adquiriram a capacidade de tomar decisões e puderam assumir tarefas mais complicadas e perigosas demais para os humanos. O 4 de julho de 1997 representou um salto gigantesco para os robôs. O rover autônomo Sojourner foi até onde os humanos nunca estiveram: Marte. Com a ajuda da IA, o Sojourner percorreu o terreno rochoso de Marte por 3 meses. Ele coletou amostras e tirou 550 fotos. Tecnologia similar também se tornou indispensável na Terra, desarmando bombas em zonas de guerra e salvando vidas de Kosovo ao Afeganistão. A IA também está presente em veículos como drones, que percorrem longas distâncias e são capazes de reagir a qualquer mudança no ambiente. Em Ruanda, onde as estradas são precárias, drones entregam bancos de sangue para lugares de difícil acesso. Now, with drone, blood is obtained on time so that we can save people's lives without any delay. Enquanto alguns drones salvam vidas, outros fazem o contrário. Em 7 de outubro de 2001, logo após os ataques do 11 de setembro, o exército norte-americano usou um drone portador de mísseis contra um comandante do Talibã no Afeganistão. Foi o início de uma nova forma de combate. Mas enquanto alguns robôs se tornam assassinos, outros se tornam companheiros, principalmente no Japão. É uma tradição milenar da religião japonesa. De acordo com os antigos ensinamentos shintoístas, objetos artificiais podem conter espíritos humanos. Isso explica por que cientistas japoneses têm usado a IA para desenvolver robôs amigáveis e com maior capacidade de resposta. Robôs como o Asimo, desenvolvido pela Honda no ano 2000, foram projetados para ajudar os humanos a enfrentar a solidão da vida moderna. Em 2013, o robô humanoide da Toyota, Kirobo, foi enviado a uma estação internacional para fazer companhia a um astronauta. Eles passaram 1 ano e meio em órbita juntos e conversavam sobre tudo. Apesar da IA, robôs como Kirobo não têm sentimentos como os robôs dos filmes. Mas eles podem ensinar aos seres humanos como entender melhor as emoções. Os robôs podem ajudar as crianças com autismo ao ensiná-las como reconhecer e expressar emoções. Was he happy, sad, angry or scared? Seres humanos em todo o mundo estão procurando cada vez mais o apoio emocional de robôs inteligentes. O Japão está na frente, com mais de 300 mil robôs companheiros, 20 vezes mais do que no Reino Unido. Esses robôs ajudam a cuidar de idosos, ensinam e brincam com crianças e substituem os pais ausentes. Esses robôs também estão substituindo os cônjuges humanos. Desde 2016, mais de 3.700 homens do Japão optaram por não se envolverem com humanos e se casaram com hologramas robóticos. Novos materiais sintéticos permitem que cientistas criem robôs extraordinariamente realistas que usam IA para conversar. Mas outros preferem usar os robôs inteligentes para fins mais práticos. Em novembro de 2005,
23 carros se enfileiraram no deserto de Mojave para uma corrida de 200 quilômetros. Nenhum deles tinha motorista. Stanley, o Volkswagen da equipe de corrida de Stanford, venceu. It's the beginning of the car that drives itself. It's inevitable to me that 50 years from now, cars will drive themselves. Today we lose 43,000 people on American highways and traffic accidents, mostly because of human error. Sebastian Thrun continua trabalhando na Google, transformando carros populares em robôs. Logo, a Tesla e a Uber começaram a investir milhões para desenvolver carros autônomos, competindo por um lugar nesse mercado emergente. Em dezembro de 2018, o Waymo, da Google, lança seu serviço de táxi autônomo. As pessoas agora estão pagando para passear em um robô. É um divisor de águas. Pela primeira vez, os humanos estão colocando as suas vidas nas mãos dos robôs. Então, como esses carros funcionam? O LiDAR fornece ao veículo uma visão de 360 graus. E também vê o mundo em 3D, de dia e de noite. Radares e sensores ultrassônicos informam ao carro a distância dos outros veículos e a que velocidade eles estão. Suas câmeras leem os semáforos e as placas. Um computador analisa todos os dados e toma decisões em questão de segundos. Os programas de IA que controlam esses carros precisam de milhões de horas de direção. Eles não são perfeitos, mas os carros autônomos podem acabar sendo melhores motoristas do que os próprios seres humanos. Até 2030, é provável que haja 20 milhões de carros autônomos em operação nos Estados Unidos. As estradas poderão ficar mais seguras, mas para os 3,5 milhões de caminhoneiros norte-americanos, veículos autônomos são sinônimo de problema. Seus empregos estão em risco e não são os únicos. A automação já está chegando a Wall Street. Estima-se que o número de pessoas que trabalham com finanças em todo o mundo caia para 1,7 milhão nos próximos 10 anos. Investidores tradicionais não podem competir com a IA, que é capaz de analisar enormes quantidades de dados. Os robôs querem tomar os empregos de todo mundo. This is crazy. All right. E à medida em que os robôs se adaptam ao nosso mundo, a possibilidade de instalar programas avançados de inteligência neles se torna cada vez mais inquietante. Afinal, um número crescente de robôs carrega armas. Em 2018, um ex-funcionário revelou que o exército norte-americano estava desenvolvendo um software de IA para pilotar seus drones, permitindo que eles identifiquem alvos por conta própria mais rápido. A Marinha norte-americana já anunciou que está desenvolvendo um navio de guerra autônomo projetado para navegar por meses sem uma tripulação, caçando submarinos inimigos. O exército norte-americano já testou tanques autônomos. Mas essas máquinas de matar podem não ser capazes de identificar comportamentos humanos sutis, pondo em risco a vida das pessoas. Por enquanto, os robôs e os humanos estão trabalhando lado a lado. Mas cientistas parecem estar numa corrida para criar robôs que nos superem. Até mesmo em relação às atividades que nos tornam humanos. Até que ponto das nossas funções humanas vamos terceirizar aos robôs? E o que acontecerá quando a IA que os controla se tornar mais inteligente do que nós? Esse hipotético ponto de ruptura é chamado de singularidade. We can make an AI that can make smarter and smarter AIs. It can make all sorts of inventions beyond humanity's wildest dreams. Tais conceitos podem parecer absurdos, assim como eram os robôs mordomos de 1940. Quando a IA nos superar
e os robôs assumirem cada vez mais funções humanas, será que perderemos o nosso propósito? Como vamos lidar com essa nova ordem mundial? E quem estará no comando?